Que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo da doutrina espírita nesta reunião, estamos hoje diante da abordagem do Livro dos Espíritos, parte segunda, aquela que fala do mundo espírita ou o mundo dos espíritos. O capítulo em estudo é o capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tópico em estudo é anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né? Vamos falar do anjo da guarda, do anjo guardião, né? São sinônimos. Esse tópico, em O Livro dos Espíritos, ele é composto de 33 perguntas, da 489 até a 521, ok? Mas, diante dessa quantidade maior de perguntas, né, a casa dividiu o item, né, em algumas reuniões. Então, nos cabe hoje estudar com vocês 5 perguntas, da 496 até a pergunta 500. Mas antes que a gente aborde o que está programado para hoje, eu sempre gosto de fazer uma introdução, né, um preâmbulo, né, para chegar no assunto em questão. Então, no caso, eu resolvi iniciar o estudo trazendo um trecho da quarta obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Exatamente na parte segunda, né? A parte segunda de O Céu e o Inferno são capítulos onde o Kardec nos traz as comunicações de espíritos em diferentes estágios evolutivos que regressaram, né, ao plano espiritual. No caso aqui, a passagem em questão está no capítulo 8 e tem o título de Expiações Terrestres, ok? Comunicação do espírito Françoise Vernes, ok? Espero ter falado francês corretamente. Bem, mas o que conta o Kardec nessa passagem? Então o texto diz o seguinte: é a narrativa de uma interessante história desse espírito, Françoise Vernes, cega de nascença. Então, o espírito que vai se comunicar é um espírito, na última experiência física, era uma mulher e era cega de nascença, ok? Então, a passagem é interessante porque ela foi, embora cega, ela estava guiando uma tia, uma senhora, né, que enxergava, era uma pessoa idosa, mas que enxergava. Mas a Françoise, né, cega, era quem estava guiando a tia. O interessante é isso, né? E guiando através de onde? Aí o texto diz que é através dos caminhos lamacentos de uma sombria floresta. Numa tarde invernosa, ou seja, numa tarde escura, né, onde havia necessidade de toda a precaução para que elas não caíssem nos fossos que haviam no caminho. Ok? Então, a nossa Françoise, cega, guiando uma pessoa idosa, né, por dentro de uma sombria floresta cheia de caminhos lamacentos. Essa era a situação. E mais adiante o Kardec nos conta que a tia, né, claro, embora idosa, sendo a sobrinha cega, a tia quis dar a mão a ela para ser ela a tia para guiar. E a Françoise disse: não, não, minha tia, não se incomode comigo. Não corro risco algum, visto como tenho aos ombros uma luz que me guia. A Françoise dizendo para a tia: fica tranquila, eu tenho nos ombros uma luz que me guia. E ela complementou: siga-me, né, pois serei eu, cega, a guiá-la, minha tia. Tá certo? Então, isso foi quando, no início da passagem pela floresta, a tia quis ser ela a guia de uma pessoa que não enxergava. Mas a Françoise, não, pode deixar, deixa comigo. E deu essa explicação que vocês escutaram eu narrar aqui. E a passagem se conclui da seguinte forma:
o Kardec então contou esse início, e menciona então que ela desencarnou e ele, sabedor da história, junto com os médiuns da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, evocou a nossa Françoise. Ela estava presente e o Kardec então perguntou: eu conheço a história, você disse que tinha uma luz que estava guiando você, uma luz nos seus ombros que estava guiando você, então você não precisava de ajuda, pelo contrário, você estava ajudando a sua tia, essa senhora. Que luz era essa? Ao que a Françoise respondeu, e aí a gente vai entender por que eu trouxe essa passagem para iniciar o estudo sobre anjos da guarda. Era o meu anjo da guarda que me guiava. Tá certo? Então, é uma passagem bastante clara, demonstrando o papel do anjo da guarda, a confiança da Françoise, com essa deficiência de enxergar, no anjo da guarda. E ela sendo guia de uma outra pessoa que enxergava, embora a pessoa idosa. Tá certo? Então eu acho que a passagem já fala por si só. Já nos mostra a importância do assunto e justifica o Kardec ter criado esse tópico dentro desse capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Bem, mas ainda falando em anjos da guarda, e como eu disse, ainda no âmbito dessa introdução que eu estou fazendo aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. Tá? O quarto tópico, digamos assim, da introdução que Kardec fez em O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o título dessa parte quarta? Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Certamente vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar algum estudo sobre essa parte 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se todos estão lembrados. Quem ainda não teve a felicidade de estudar, de ler pelo menos essa parte, vai ter uma pequena amostra aqui para entendermos por que Kardec fez questão de introduzir Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã, precursores do Espiritismo. Se eu não me engano, são 20 e poucos itens em que o Kardec vai fazer a comparação entre o que Sócrates e Platão afirmaram naquela época, em que eles estavam aqui no plano físico, na antiguidade, e o que trouxe no século XIX a doutrina espírita. No caso de hoje aqui, temos que nos ater ao tema em estudo, anjo da guarda. Então, no caso aqui, é o item 5 dessa comparação que o Kardec fez, que eu mencionei. Então, o que o Sócrates, a dupla, Sócrates e Platão discípulo de Sócrates, né? Aproveitando as ideias geniais de Sócrates, o que eles colocaram, e o Kardec primeiro citou a passagem da obra deles, para depois, como eu disse, comparar com a doutrina espírita. Vou ler para vocês. Após a nossa morte, Sócrates, Platão, a dupla, o gênio que nos fora designado durante a vida, e aí gênio é a tradução da palavra daimon, do grego, tá certo? E a gente já aprendeu, né, em outros momentos que estudamos a doutrina espírita, né, particularmente nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que esse daimon, esse gênio, também deve e pode ser traduzido como aquele espírito amigo, como o anjo que nos acompanha. Então, voltando aqui ao Sócrates, após a nossa morte, o gênio que nos fora designado durante a vida foi escalado para acompanhar você que está no plano físico. Leva-nos a um lugar onde se reúnem
todos aqueles que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. O que é o Hades no contexto da antiguidade grega? O reino do mundo inferior. Tá? O contexto é esse. Você tem um anjo da guarda que acompanha você quando você está no plano físico e quando você morre, né? Você é levado para ser julgado no Hades, né? Para avaliar o que você fez e o que deixou de fazer. Tá certo? Aí segue o textinho de Sócrates. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, escutaram, né? São reconduzidas a esta vida, ao plano físico, em múltiplos e longos períodos. Eu acho que já deu para vocês perceberem qual é o contexto aí, qual é o cenário. Aí o Kardec faz questão de, como eu disse a vocês, ele vai comparando o texto de Sócrates, o texto do Platão, com a doutrina espírita. Os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram. Então ele coloca assim: esse relato é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, desculpe, em seguida a intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Não foi isso que a gente depreendeu do texto do Sócrates? Né? Não precisa conhecer muito do espiritismo, não. Foi dito ali que após a morte, né, do indivíduo, ele é levado ao Hades. O Hades pode ser, digamos, para nós espíritas, né, umbral, já que não cumprimos tudo que tínhamos nos comprometido, né, ainda temos necessidade de corrigir falhas do pretérito. Somos levados, então, ao umbral, né, para avaliarmos ali o que fizemos de errado, vivenciarmos as consequências de escolhas erradas durante o tempo necessário. Vocês escutaram as palavras de Sócrates, né? E depois, então, voltam ao plano físico em múltiplos e longos períodos. Ou seja, em sucessivas reencarnações, de acordo com as necessidades de cada espírito no seu processo evolutivo. De acordo com as consequências das escolhas feitas durante o processo do plano físico. Tá certo? Por isso, meus amigos, que eu volto a dizer, quem não leu, dá uma olhadinha lá nessa comparação que o Kardec faz na doutrina de Sócrates e Platão com a doutrina dos espíritos. Realmente vocês vão ficar assombrados com a identidade, como já foi possível observar nessa parte que eu trouxe para vocês. Bom, eu quero também trazer, nessa fase preliminar do nosso estudo de hoje, um trecho do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que vocês sabem, Kardec dedicou às preces, né? Por você, pelos outros, pelos enfermos, pelos que estão em dificuldade, vocês sabem do que eu estou me referindo. E no item 11, ele faz referência, então, ao anjo da guarda. Olha só o texto que o Kardec colocou para iniciar esse item 11. Se vocês estão lembrados, não dá uma olhadinha lá também, né? O Kardec, antes das preces para cada pessoa, para cada finalidade, melhor dizendo, para cada finalidade, ele fazia uma abordagem inicial para explicar de que se tratava. E no caso aqui, se referindo ao anjo da guarda, ele diz o seguinte: todos nós temos, desde o nascimento, um espírito bom, o daimon do Sócrates, que nos tomou sob a sua proteção. Nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho. Olha a analogia boa também. Qual é a missão? A de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Não é essa também a responsabilidade de um pai e de uma mãe?
Aí o Kardec fez essa comparação. E disse mais: sente-se ele feliz quando nós, os tutelados dele, correspondemos à sua solicitude. E, ao contrário, sofre quando nos ver sucumbir, quando nos ver falhar. E o Kardec acrescenta ainda, é um trecho um pouquinho longo. Seu nome pouco importa. Ah, qual é o nome do meu anjo da guarda? Frisa o Kardec aqui, que isso não interessa. Pois bem pode dar-se que ele, o nosso anjo da guarda, não tenha nome conhecido na Terra. Ou seja, ele ainda não tinha passado pelo nosso planeta, não tinha tido a chance de se relacionar com a humanidade terrestre, né? Fez o seu caminho evolutivo em outros orbes e, diante do seu estágio evolutivo, recebeu a missão do plano superior e vim apoiar, vim suportar esse terráqueo, esse componente da humanidade terrestre, né? E segue. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio, nosso daimon. Podemos mesmo, diz o Kardec, invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que mais viva e particular simpatia nos inspire. Ele dá uma sugestão, ó, se você quer dar um nome, chama o nome de algum espírito superior que você sabe que deixou marcado a sua experiência física, a última, pelas boas obras. Chama ele, você gosta dele, né? Por exemplo, você tem a afeição por tudo aquilo que Paulo de Tarso nos legou, chama ele de Paulo de Tarso. Kardec reafirma, seu nome pouco importa. E ele acrescenta, nesse contexto dessa item 11 do capítulo 28, além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, lembrem-se, espírito superior não quer dizer que é um espírito puro, um espírito que já alcançou o ápice da escala espírita. Lembram da escala espírita? Começa com espíritos imperfeitos, onde nós, né, quase que a totalidade dos habitantes da Terra, estamos nesse patamar. Bons espíritos é onde se coloca, quando você vai estudar as classes dessa segunda ordem, tem lá a classe do espírito superior, né, e o espírito puro, que é o ápice da escala, né? Então, o Kardec está lembrando que o anjo guardião, que é sempre um espírito classificado como um espírito superior, inclusive porque, evidentemente, é superior intelectual e moralmente a nós, os tutelados dele, né? Além dele, nós temos espíritos protetores, lembra do título do tópico de estudo? Espíritos protetores que, pelo fato de serem menos elevados que esses, né, do anjo guardião, não são menos bondosos ou menos benevolentes. Quem são eles? São espíritos de parentes? Será que é o tal do espírito familiar que está no título? De repente, né? São espíritos de parentes, de amigos e, algumas vezes, de pessoas que não conhecemos nessa existência atual que estamos vivenciando. Mas que houve um contato lá atrás, em alguma existência pretérita. E ele acrescenta, eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. E deixa eu abrir um parênteses aqui, então. Como eu disse a vocês, isso é um trecho do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra, a terceira da codificação, foi publicada em 1864, né? Se você for no Livro dos Espíritos, nesse mesmo capítulo que a gente está estudando aí, como vocês escutaram do início, eu disse que o tópico desse capítulo vai da 489 a 521. Então, num estudo mais à frente, que o GEAL vai oferecer, vai haver o estudo da pergunta 514. E lá, a descrição da resposta que os espíritos forneceram ao Kardec, né, difere um pouquinho,
uma vírgula dessa que nós escutamos o Kardec nos trazer no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Porque a pergunta diz o seguinte: os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou protetores? E a resposta diz o seguinte: há gradações, né, na proteção e na simpatia. Tá certo? Então você tem o espírito simpático, tem o espírito familiar, tem o espírito protetor e tem o anjo guardião. De acordo com essa resposta de O Livro dos Espíritos. Tá certo? No conteúdo da resposta, do comentário do Kardec, está lá que o espírito protetor é o nosso anjo da guarda, que o espírito familiar é o amigo da casa. Certo? O nome já diz, espírito familiar, ele é ligado à família. E como escutamos, há uma pequena diferença, uma vírgula, né, nesse trecho que o Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por que eu fiz questão de dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864? Por quê? Para lembrar que o Livro dos Espíritos, a obra inicial da codificação espírita, foi publicada em 1857. Então, nós temos um hiato, né? Temos um espaço de tempo de 7 anos entre a obra inicial e a terceira obra. Então, como nós sabemos o perfil de Kardec, ele continuou estudando aquele manancial de informações que ele recebia dos espíritos, das comunicações, não apenas, mas também na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, tá certo? Então a gente pode dizer, tentando explicar essa vírgula de diferença, que ele, naquele intervalo de tempo, ele conseguiu uma informação um pouquinho diferente, e aí ele ter usado esses termos que ele usou no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 28. Mas como vocês viram, né, e podem constatar, ao comparar um trecho com o outro, não tem nada significativo de diferente. É apenas questão de nomenclatura, mas tem gente que gosta, né? Tem aqueles protocolos, não, esse nome serve para isso, esse serve para aquilo. A gente está vendo que o importante é entendermos que existe nosso anjo da guarda, um espírito superior, e temos outros espíritos, o termo usado por quem respondeu ao Kardec no Livro dos Espíritos, gradações diferentes na proteção e na simpatia. Tá certo? Bom, e aí, concluindo esse trecho do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec conclui dizendo: espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, claro. Você vai se ligar a nós, que somos espíritos imperfeitos ainda, tá certo? Podemos ser melhores ou ainda não tão bons, tá certo? Então os nossos gostos e pendores vão variar nessa proporção. Então também esses que se ligam a nós pela simpatia, pelo que nós fazemos, pelos nossos gostos, né, podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Tá certo? Se eu ainda gosto de ver tourada, se eu incentivo essas horríveis rinhas de galo, eu dando um exemplo no governo dos animais, né? E a gente sabe que isso não é um caminho do bem, não podemos fazer isso aos nossos irmãos de criação divina, né? Se a gente tem essa tendência, quem vai se aproximar de nós, né, por essa simpatia, são espíritos também nesse patamar ainda mais atrasado de evolução. Tá certo? Só não podemos reclamar porque eu, encarnado, atraio o desencarnado e o desencarnado é atraído por mim. Pelo que eu faço, pelo que eu gosto, nesse contexto de espírito simpático, que na gradação que vocês escutaram aqui é o nível, digamos assim, menos poderoso, né? O anjo da guarda é o primeiro, e o que está mais embaixo é o espírito simpático. Agora, por outro lado, se você tem aquela vontade de cuidar de um animal que lamentavelmente a gente vê hoje em dia, século XXI,
o pessoal numa rodovia abrir a porta de um carro e jogar o animalzinho naquele trânsito terrível. O animal já vai ficar totalmente desorientado, além dessa situação de risco na estrada. Né? Se você é aquela pessoa que quando vê uma situação como essa, né, ou tenta levar o animal de volta para quem fez aquilo, ou você se apieda e pega aquele animal para criar, ou para levar para uma instituição que sim, existem instituições sérias, né, que nós devemos inclusive apoiá-las, né, porque quem presta esse apoio aos animais, né, qualquer que sejam eles, né, evidentemente no nosso país que não tem facilidade de verbas, né, a economia nossa está em desenvolvimento, né, então temos ainda muitas dificuldades em vários campos da sociedade, mas esses irmãos nossos se preocupam com os animais. Como que a gente pode ajudar esse pessoal? Se a gente não pode ter o animal por razões que existem, com certeza. Vamos então, periodicamente, levar a ração. Né? Eles têm gato, têm cachorro, né? Vamos levar rações específicas, de vez em quando, para apoiá-los a ter o que oferecer aos animais no dia a dia e poupar aquela verba curta que eles têm para, por exemplo, tratar algum animalzinho que chegue lá ferido. Então, se você tem essa tendência, né, contrária àquele primeiro exemplo que eu dei, quem vai estar perto de você é quem tem simpatia por esse tipo de ação. E com certeza é um espírito já bom, né, que já tem essa tendência em fazer o bem. Eu acho que eu tentei explicar, espero que tenha ficado claro. Né? E repetindo então, fechando com Kardec, o guia principal e superior que Deus nos deu é o nosso anjo guardião. Os guias secundários são os protetores, os familiares, e ele inclui os simpáticos aqui nesse contexto. Ok, meus amigos? Podemos então agora nos direcionarmos às perguntas programadas para hoje. Ok? Me perdoem, mas eu estou com uma tosse insistente aqui, né? Diante dessas infecções respiratórias que nós temos vivenciado ultimamente, vocês já devem ter escutado que essa tosse é o último estágio a ser superado, né? E eu estou nesse momento aí, mas tudo bem, vamos lá. Só peço que vocês me desculpem, porque eventualmente eu vou tossir. Bom, então a primeira pergunta das escalas programadas para hoje é a 496, quando Kardec quis saber. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode fazer-lhe mal? Kardec quis saber. O teu anjo da guarda, por uma razão qualquer, né, deixou de fazer o bem a você. Ele, por outro lado, pode te fazer o mal? Resposta óbvia. Os bons espíritos nunca fazem mal. Já escutamos hoje aqui que o anjo da guarda é um bom espírito, é um espírito superior, em geral. Aí continua a resposta que o Kardec recebeu. Eles deixam que o façam aqueles que eles tomam o lugar. Então, qual é o contexto? O anjo da guarda nunca se afasta por vontade própria. Ele se afasta porque ele vê que não tem receptividade, ou pelo menos não está tendo receptividade naquele momento junto ao seu tutelado. Então ele não vai entrar em choque, ele se afasta. Por quê? Porque você, o tutelado, resolveu esquecer, encobrir aquele que está te ajudando, aquele que está te orientando para o bem e preferiu entrar pela porta larga. Né? Não, a porta estreita está dando muito trabalho para mim. Vou ficar na porta larga. Aí você vai ouvir quem? Aqueles que são espíritos ainda atrasados, né? Que gosta de ver o circo pegar fogo, para fazer um comentário mais amplo, né? Que ainda não se decidiram pelo bem e querem trazer para junto deles aqueles que estão vacilando. Aí quem respondeu o Kardec faz um outro comentário. Costumais, então, depois que acontece isso, lançar a conta da sorte ou do azar as infelicidades que vos acabrunham, que vos entristecem. Quando só as sofreis, ele lembra, por culpa vossa. Se você resolveu ignorar as orientações do teu anjo da guarda,
que estavam te levando para o bem. Sim, já sabemos que a porta é estreita. Não, prefiro ficar na porta larga. Então, meu amigo, não reclama das consequências. Porque aquilo que eu gosto de dizer, a nossa vida, essas várias existências, é um processo contínuo de escolhas. Todo momento tem que fazer uma escolha. Não apenas nesse aqui. Mas, qual é o problema? É que escolhas geram o quê? Consequências. Foi o que quem respondeu o Kardec disse. Né? Então você vai dizer que foi o azar quando você tem uma consequência que você não gostou. Não, não foi o azar. Está lembrando aqui quem respondeu ao Kardec. Você escolheu esse caminho. Você escolheu seguir por aqui, sabe? A consequência dessa tua escolha é essa aí que você não gostou. Se você tivesse continuado seguindo as orientações do teu anjo da guarda, você ia ter uma consequência que você ia gostar. Tá certo? 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? Ou seja, as duas perguntas estão interligadas. Depois daquela resposta que escutamos, o Kardec emendou essa. E qual foi a resposta que ele recebeu? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Eles são solidários quando eles querem. Bom, vamos atrapalhar aquele companheiro ali que está seguindo quem quer mostrar o caminho do bem para ele. Então não vai um nem dois só, eles se juntam. É isso que o quem respondeu o Kardec está dizendo. Mas, se eu quiser, ou quem? Eu, o tutelado, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Então, se você quiser continuar indo em direção à porta estreita, continuar seguindo as orientações do teu anjo guardião, teu anjo da guarda, né? Você vai apoiar a ação desse teu anjo da guarda. E, consequentemente, os maus espíritos não vão ter como se chegar a você. E segue a resposta. Pode acontecer que o bom espírito, né, encontre alhures, em algum local, uma boa vontade a ser auxiliada. Então, se você, nesse momento, ô anjo da guarda, dá um tempo aí, rapaz. Eu vou seguir por aqui, que aqui tá bom pra caramba. Você sabe que esse bom tá entre aspas. Né? Aí o teu anjo da guarda, que apesar de que alguns ainda acham que quando a gente desencarna vai ficar deitado numa nuvem tocando harpa, você sabe que não é por aí. O anjo da guarda não vai ficar sem trabalhar, ele recebeu aquela missão. Se você não quer permitir que ele cumpra a sua missão, ele não vai ficar parado não. Então, o Kardec está dizendo aqui, pode ser que mais adiante surja a oportunidade dele ajudar um outro encarnado. Ele vai. Aplica-se ele então em auxiliar essa outra pessoa, esse outro encarnado, aguardando que o seu protegido, que o seu tutelado lhe volte. Como acontece, né? Você dá com burros na água, você tem uma consequência desagradável, dolorosa muitas vezes, aí você, rapaz, pra que eu fui largar meu anjo da guarda? Aí você volta. E ele está te esperando, né? Como a gente está deduzindo dessa resposta que o Kardec recebeu. Ok? 498. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos, espíritos ligados ainda ao mal, que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Observem, todas as perguntas interligadas. Né? E qual foi a resposta que o Kardec recebeu, mais longa dessa vez? Não é porque não possa, né, evitar isso, mas porque não quer. Ué, por que ele não quer? Vamos escutar o resto da resposta? E não quer porque das provas que o seu protegido vai enfrentar, ele vai sair mais instruído e perfeito. Ou seja, considerando o nosso orbe, considerando o que eu já disse em relação à maioria de nós, espíritos imperfeitos em mundo de provas e expiação ainda. Né? Quando você, o anjo da guarda, deixa... você quer seguir por ali? Tá errado. Você quer seguir? Vai. Né? Mas ele não é porque ele não pudesse enfrentar, não é isso. É porque ele sabe que essa
escolha errada vai gerar uma consequência desagradável que você não vai gostar, né? E aí a ficha vai cair. Caramba, eu tinha que ter seguido aquele insight que eu recebi, aquela orientação que veio na minha mente. Aí segue a resposta. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que nesse momento aí quase nunca são atendidos. Por quê? Livre-arbítrio, amigos. É o que eu estou falando desde o início. É você que faz a escolha. Liberdade de escolha, livre-arbítrio. Aí segue a resposta. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do ser humano são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, aqueles que ainda estão no mal. Não nos esqueçamos disso, que ninguém é mal eternamente. Cujo poder todo advém do fato de lhes não opor de resistência. Foi o que nós escutamos aqui. Quando você quer reagir a um mau pensamento, a uma ideia que você sabe que não é o caminho correto, mas que você se sente atraído pelas suas inclinações ainda mais, né? Você pode evitar tudo isso. Como? Seguindo o outro pensamento, a outra orientação que você está recebendo. Aquela história do desenho animado do meu tempo, o Pica-Pau, por exemplo, né? Que tinha um anjinho bom de um lado e o diabinho do outro, é isso mesmo. Tá certo? Você vai receber, vai captar as orientações para os dois caminhos. E quem é que vai fazer esse filtro? Quem é que vai escolher para cá ou para lá? Você. Mais ninguém, você. Certo? Repito, consequências das escolhas que fazemos. 499, essa resposta é curtinha. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Resposta: há circunstâncias em que não é necessário esteja o anjo da guarda, o espírito protetor, junto do seu protegido. Em que circunstância é essa? Quando você está praticando bem, claro. Quando você está sendo útil a seu irmão, quando você está servindo ao próximo, né? O anjo da guarda relaxa. Opa, esse eu vou deixar, vou observar daqui, porque ele nesse momento está no bom caminho. Ele escolheu seguir o bom caminho. Vou relaxar aqui. Como vocês ficaram aqui, não vai perder de vista. Se por acaso começar a querer se chegar a esse encarnado um mau pensamento, o anjo da guarda vai tentar enfrentar isso, tentar apresentar o bom pensamento. Tá certo? É esse o contexto que a gente depreende dessa resposta aqui. E finalmente, na pergunta 500, a última de hoje, Kardec quis saber: momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Não vai mais precisar do anjo da guarda? Resposta: sim. Mas quando? Quando ele, né, o encarnado, atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo. E olha que analogia perfeita. Como sucede ao estudante para o qual o momento chega em que ele não mais precisa do mestre. Né? Essa é a função do mestre, do professor. Né? Orientar o educando, né? Orientar o estudante, orientar o seu tutelado, deixa de ser um tutelado. Olha, o caminho é esse. Olha, você tem que evitar essas surpresas. Você pode seguir aquele caminho ali que vai adiantar, vai acelerar o teu processo. Aí quando o teu professor, o teu mestre, o teu estudante chegou lá, atingiu o objetivo desejado, né? A função do professor, do mestre, em relação a esse tutelado, acabou. Então é essa analogia que o Kardec fez sobre a não necessidade do anjo da guarda ao teu lado. Mas olha só a frase final. Isso, porém, eu vou colocar o advérbio, isso, porém, ainda não se dá na Terra. Né? Ainda, porque, como a gente sabe, o orbe progride na mesma proporção, na mesma velocidade que os habitantes desse orbe progridem moralmente.
Então, a Terra, a humanidade terrestre progredindo moralmente, uma das consequências, né, é o progresso da Terra. Então pode chegar um momento, né, em que a Terra seja um orbe. Lembra da escala dos mundos? Né, já citei a escala dos espíritos. A escala dos mundos começa o quê? Né? Mundos primitivos, provas e expiação, regeneração, titosos ou felizes, celestes, né? Ou divinos. Então a Terra, evoluindo, pode atingir, se ela ainda existir, né, um estágio em que os habitantes da Terra já estejam totalmente ligados ao bem, interessados em fazer o bem, que não seja necessária a presença do anjo da guarda, porque ele só vê o bem como o caminho a seguir. Mas escutaram a resposta. No momento ainda não é a situação de conseguirmos isso do nosso querido orbe, né? O planeta azul. Bom, já na parte final do nosso estudo, eu vou trazer agora alguns acréscimos, da mesma forma que fiz como introdução, para concluir o estudo. O livro Consolador, a parceria Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, perguntas feitas ao Emmanuel pelos companheiros do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. E a pergunta 194 foi a seguinte: devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos guias espirituais em nossas realizações humanas? De maneira absoluta? Né? Só fazemos se ele nos indicar? Resposta: um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, orientar-nos, seja auxiliando-vos nas dificuldades, de maneira indireta, ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. Sim, essas são as funções principais do anjo da guarda. Entretanto, o Emmanuel respondeu, acrescentou, não deveis tomar as expressões fraternas por promessa formal, no terreno das realizações do mundo, do plano físico, onde temos que experienciar para corrigir as nossas falhas, para expiar as consequências das nossas escolhas. Porquanto, esse é o ponto do Emmanuel, porquanto essas realizações aqui no plano físico dependem do vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. Né? Tem a ver com o que já foi escutado hoje, já foi dito hoje. Né? É lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Escolha gera consequência. Então você pode contar com o anjo da guarda para te orientar sempre. Se você vai seguir orientação, aí é por tua conta. Agora, quando você não seguir, como escutamos antes, isso vai gerar uma dificuldade, uma prova, né? Que o anjo da guarda deixa você vivenciar, porque você sabe que o ser humano ainda está nesse estágio de enfrentar a dor. Puxa, não podia ter feito isso. É esse o cenário, meus amigos. Tá certo? Mas, se fizéssemos uma pergunta assim, o que é, depois de tudo isso que foi falado hoje, o que efetivamente o nosso anjo da guarda espera de nós? Né? Escutamos os espíritos, né? Escutamos Kardec, escutamos Emmanuel. Então, a pergunta que vem agora é essa. O que o nosso anjo da guarda efetivamente espera de nós? Vocês acham que eu vou responder? Negativo. Eu não tenho condições ainda. Quem vai responder é o instrutor Alexandre, instrutor do André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 5. Missionários da Luz, André Luiz, Chico Xavier. Olha o que ele disse. Os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior, né? Domarmos as nossas más inclinações. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirir fortaleza, diz o Alexandre, não passaremos de crianças espirituais.
se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, pergunta a ele, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar, para ficar encostado no barranco, esperando o mundo passar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos usando os próprios pés. Isso não bate com o planejamento de Deus, em que aquela frase de Jesus é exata. A gente vai colher exclusivamente o que plantar. Seremos avaliados exclusivamente pelas nossas obras. É isso que está colocando o Alexandre aqui. E ele complementa, naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus. Tutelados eternos, para sempre ter alguém para, é por aqui, tem um desvio ali, cuidado, tem uma ponte acolá. E sim, para companheiros de gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes, quanto eles já o são. Porque, meus amigos, o bom espírito quer isso. Quer que aqueles que estão mais atrasados que ele cheguem logo no estágio que eles já estão. Que, por sua vez, então, ao atingir esse estágio, eles possam também ser guias daqueles que estão mais atrasados. Porque a criação não para. O Pai não para de trabalhar. Jesus disse isso. Ele complementou. E eu também. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Está no Evangelho. Tá certo? Então, a dica é essa, meus amigos. Né? O nosso anjo da guarda nos orienta, nos mostra o caminho, nos alerta das pegadinhas, das cascas de banana. Agora, quem vai decidir somos nós. Nós temos que usar fazer as nossas escolhas sabendo por onde nós queremos ir. Então, a dica está aqui, servir. Né? Inclusive, porque eu citei o Emmanuel há pouco, tem uma outra frase do Emmanuel que mata o assunto. Disse ele, servir é fazer luz. Se nós fizermos luz sempre, vai chegar o ponto em que não teremos mais necessidade do nosso anjo da guarda. Nós teremos assimilado tudo daquilo de bom que ele quis nos transmitir, quis que nós fizéssemos para seguir o exemplo deles. Ok, meus amigos? Bem, nesses minutinhos que me faltam, se vão me permitir aqui, encerrar, sempre gosto de trazer uma historinha com alguma exemplificação do que foi colocado. Tema anjo da guarda. Né? O papel dele junto a nós, os tutelados deles. Então, a obra é Cartas de uma Morta. Quem é o Espírito? Maria João de Deus, através de quem? Do seu filho, Francisco Cândido Xavier. Então, o trecho diz o seguinte, neste ínterim, ou seja, naquele momento, o que tinha acontecido? Dona Maria João de Deus havia desencarnado, havia passado por alguns momentos de perturbação, como todos passarão ao desencarnar, e tinha acordado e começando a se reequilibrar, tomando ciência que ela estava no outro plano. Então ela diz assim, nesse momento elevei fervorosamente a minha prece a Deus, ouvindo em resposta a voz de um ser que me elucidava. Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. Esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na Terra. Esquece a vida no plano, a tua última existência física. E busca atenuar a saudade que te calcina, né? Que te abrasa. Porque as portas do teu lar terreno fecharam-se com os teus olhos. Né? De uma forma poética, dizendo, o que você tinha a ver com o plano físico, quando você desencarnou, encerrou. O foco agora é outro. Por enquanto, não podes me ver, continua aquele ser que ela está dizendo aqui. Porém, ele vai se identificar para ela.
Fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonaste. Eu era a voz que falava a tua consciência. Eu não disse há pouco dos insights que a gente recebe? Né? Insight, aqueles estados que vêm na nossa mente, que ainda tem gente que acha, pô, eu sou demais, só eu para pensar nisso, coitado, né? Acha isso. Eu era a voz que falava a tua consciência nos instantes difíceis e fui o sireneu que te amparou nos amargos transes da morte, naqueles momentos da desencarnação. Acompanhei os teus passos quando te afastaste das trevas do sepulcro, e a minha mão estava unida à tua quando erravas na obscuridade da incompreensão. Então, meus amigos, evidentemente, quem está falando com Dona Maria João de Deus é o anjo da guarda dela, que ao contrário que muitos podem pensar, ele não encerra a atividade quando você desencarna. Vocês escutaram. Ele continuou ao lado da tutelada dele, Dona Maria João de Deus, né, acompanhando, ajudando-a a superar aquela perturbação que nós já aprendemos no Livro dos Espíritos, que ocorre após a desencarnação com todo mundo, né? O que varia é o tempo de perturbação, né? Olha só que frase bonita. E a minha mão estava unida à tua, quando você, ao acordar, não sabia exatamente onde você estava. Eu estava ao seu lado. Eu, o seu anjo da guarda. Então, meus amigos, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo a direção da Casa pela Chance do Trabalho, que nós tenhamos isso em mente. Nós temos alguém que só quer o nosso bem. Sim, temos aqueles, no plural, que não querem o nosso bem. Então, façamos as escolhas corretas. Sigamos esse irmão que o Pai colocou para nos ajudar, para nos guiar. Esse, com certeza, só quer o nosso bem. Obrigado, muita paz.